Eu acho que, assim, um exemplo que deixa claro o problema protestante é a gente olhar pro lado e ver os católicos. Um tempo atrás a gente tava numa discussão nessas do Telegram, intermináveis discussões que não levam a lugar nenhum, é verdade. E aí teve alguma questão que estava falando sobre casamento homossexual. E aí chegou um irmão e colocou ali um trecho lá do Vaticano sobre a posição da igreja sobre o casamento homossexual. Pronto. Veja, eu não tô criticando o fato dele usar isso, mas o que eu tô querendo mostrar é que pra ele e pros católicos, basta a autoridade do magistério, daqueles que interpretam a Bíblia, que são os bispos e que é a igreja católica, são o clero, digamos, da igreja, pra que a questão seja resolvida. No caso protestante, por a gente dizer, tu pode interpretar a Bíblia, tu tem que ler a Bíblia, gera esse caos onde cada um pode, em tese, dizer o que quiser sobre os textos. Então, mas aí eu acho que a questão é a gente perguntar se isso é verdade ou se isso é o espírito protestante mesmo, se a gente parte já desse princípio, não, é caos mesmo, é desordem, é anarquia, vamos embora e tal, ou se isso é um mau uso, né? O princípio da reforma protestante, né? Até no livro do Van Hooser, né, que inspira aqui bastante esse podcast, ele fala que ele parte de um determinado momento da carreira acadêmica dele da pergunta, o que é que significa ser bíblico, né? Então, ele vai caminhar nesse caminho, assim, de mostrar que essa acusação não é 100% verdadeira se você olhar o que significa mesmo o espírito da reforma, né? Sim, e eu acho que uma das coisas que tem que ser dita sobre o livro é que ele faz aquela boa apologética de trazer bem os argumentos dos opositores, de não trabalhar com argumentos fracos, com espantalhos, mas não, ele vai, as pessoas falam isso e se você olhar, até que faz sentido. Como é que a gente responde isso? E aí são os 5 solas, a ferramenta que ele vai usar para poder explicar o que o sola escritura quer dizer, né? Exatamente. Não, é porque, na verdade, uma grande objeção aí, né, principalmente por parte de católicos, mas não exclusivamente eles, a gente vê isso também em historiadores seculares, né, uma insistência de que a sola scriptura, de alguma maneira, introduziu muito do que o pessoal acusa ser a pior característica da modernidade, né, que é o individualismo. Porque uma vez que você abre um precedente para que o indivíduo tenha alguma autoridade interpretativa, você cria uma pluralidade de autoridades subjetivas, né? E claro que, inevitavelmente, isso produz um caos, né? Um aparente caos, ou um caos social, um caos interpretativo. E isso vem muito ao lado da modernidade. A gente precisa lembrar aí que o que a gente chama de modernidade é uma combinação de fatores, né? Do lado da filosofia, você tem lá o lastro do Renascimento, enfatizando a racionalidade individual, René Descartes, penso logo existo, etc. E do outro lado, você tem, dentro do movimento religioso, você tem, entre aspas, né, uma livre interpretação das escrituras, independente do magistério da igreja e da autoridade eclesiástica aí que detinha, né, essa autoridade interpretativa. Então você tem dois movimentos paralelos que parecem afirmar uma liberdade individual, bom, essa é uma acusação clássica da modernidade também. Aí já seria não somente no campo hermenêutico, mas também teria uma implicação social, inclusive, né, uma implicação sociocultural a partir do que a reforma fez. Então eu acho que esse é um outro problema que está implícito aí na acusação de que o cristianismo, a reforma produziu um caos no Ocidente, uma pluralidade, um pluralismo caótico, né? Inclusive, o livro, ele tem um título original em inglês, né? Em português ficou Autoridade, como é que foi? Autoridade pós a reforma? Autoridade bíblica pós-reforma. Pós-reforma. Em inglês é Autoridade Bíblica depois de Babel. Então, por aí você já tem uma noção do que muita gente acusa, assim, tipo, que de repente o protestantismo foi uma espécie de juízo divino, né? Como foi em Babel, em que você tem uma diversidade de línguas, uma diversidade de interpretação e uma pluralidade de compreensões bíblicas, né?